Eduardo Gonçalves Ribeiro. Ele nasceu em São Luís do Maranhão em 18 de setembro de 1862. Ele faleceu no dia 14 de outubro de 1900 em Manaus. Ele foi governador do estado por 2 vezes, sendo o primeiro negro a governar o Amazonas. Em uma época que o Amazonas contava com o dinheiro advindo da borracha, as suas principais realizações foram o início das obras do Teatro Amazonas, a construção do Reservatório do Mocó, da Ponte de Ferro da Rua 7 de Setembro e das duas pontes romanas, do Palácio da Justiça, o Instituto Benjamin Constant e chegou a dar início à construção do Palácio do Governo, que, mal acabada, foi menosprezada pelo governo de Fileto Pires e destruída no governo de Ramalho Júnior, que deixou somente os alicerces, que futuramente seria o Instituto de Educação do Amazonas. Construções essas que deram alcunha para a capital do Amazonas de Paris dos Trópicos. Em fevereiro de 1893, sofreu uma tentativa de golpe por parte de um grupo de oposição liderado pelo Major Tristão e apoiado pelo Partido Nacional de Constantino Neri. Após o enfrentamento armado, conseguiu manter-se no poder e enviou alguns revoltosos para Belém, embora Constantino Neri tenha permanecido na cidade de Manaus, tramando tirar o seu adversário do poder. A principal polêmica em relação a Eduardo Ribeiro tem a ver com a sua morte, que oficialmente foi suicídio, mas muitos acham que ele chegou a ser assassinado. Alguns jornais da época o taxavam de louco, outros diziam que ele estava na normalidade das suas faculdades mentais. Mas a verdade é que metade da imprensa estava ao seu lado e a outra metade o ficava denegrindo. Por muitos anos, após a sua morte, tentaram apagar o legado deixado por ele. Ele sendo afrodescendente, de infância pobre, filho da dona Florinda Maria da Conceição, que era uma negra livre. Ele era de estatura baixa, ele tinha 1,60 m de altura. Era nítida a perseguição sofrida por parte das elites políticas e econômicas da época, que, para tentar inseri-lo no grupo dominante, chegaram a esbranquiçar a sua cor nas fotos oficiais. Por não ser casado, foi taxado de homossexual na época. Logo depois, foi discriminado por terem descoberto um filho sem ser casado, que se chamava Eduardo Mota Ribeiro e que residia na cidade do Rio de Janeiro. Até depois da sua morte, tentaram provar que ele não havia nem registrado a criança. Foi acusado de enriquecimento ilícito e, por fim, as perturbações e doenças mentais atribuídas a Eduardo Ribeiro a fim de o destituírem da vida pública. Uma das evidências de tentar apagar Eduardo Ribeiro da história foi o desaparecimento de várias provas materiais após a sua morte, como laudos, fotografias, depoimentos que foram destruídos repentinamente. Suas propriedades e bens foram leiloados para pagar dívidas com o Estado e com médicos que o acompanhavam nos tratamentos e viagens em busca de ajuda para a sua possível doença mental, deixando seus herdeiros legais praticamente sem nada. Não satisfeitos, em 1908, a chácara O Pensador, em que o mesmo viveu até a sua morte, sofreu um incêndio e no local, anos após, constrói o hospício que levaria o seu nome, Eduardo Ribeiro, para manter a conexão de sua saúde mental e a causa da sua morte. Ainda há muito a ser descoberto sobre esse assunto que, para muitos, está inacabado.